crescimento e desenvolvimento econômico. Qual a diferença dos países ricos para os países pobres? Poderiam ser as colônias de exploração, os recursos naturais, a superioridade militar, a exportação de produtos de grande valor agregado, os investimentos em pesquisa de ponta, a sua educação de qualidade, o combate à corrupção, o seu clima, as diferenças étnicas, a vontade divina, a liberdade econômica? Não. Também não é a idade do país, pois isso pode ser demonstrado por países como Índia e Egito, que têm mais de 2.000 anos e são pobres. O que diferencia um país pobre de um país rico é a sua produtividade, a razão entre os insumos empregados e o produto gerado por uma economia. Parte considerável da produtividade de um país pode ser explicada pela razão entre seu estoque de capital e seu número de trabalhadores. Países ricos têm IDH elevado, indústrias, tecnologia de ponta, economia e padrão de vida favorável. Já países pobres têm desigualdade social e baixo índice de desenvolvimento humano. Os países mais ricos do mundo, segundo seu PIB, em primeiro lugar nós temos os Estados Unidos, em segundo lugar nós temos a China e em terceiro lugar nós temos o Japão. O Brasil ocupa a 12ª colocação nesse ranking. Agora, se formos levarmos em consideração o PIB per capita, que é a soma de todas as riquezas produzidas por um país dividida pelo seu número de habitantes, nós teríamos em primeiro lugar como o país mais rico do mundo, Luxemburgo. Em segundo lugar nós teremos a Suíça e em terceiro lugar nós teríamos a Irlanda como os países mais ricos do mundo, todos na Europa. O outro lado disso são os países pobres, que na sua grande maioria estão no continente africano. Economias subdesenvolvidas. O que é subdesenvolvimento? 1. Desenvolvimento incompleto, abaixo do normal. 2. Condição de um país ou de uma economia cujas principais características são baixo padrão de vida, baixa renda per capita, pouco desenvolvimento tecnológico. Através dessas características, podemos definir se um país é subdesenvolvido ou não. Dependência econômica, dependência tecnológica, problemas sociais. O principal problema que envolve os países subdesenvolvidos é de ordem econômica, em que se observa uma elevada dependência desses para com outras nações. Dependência tecnológica. Os baixos índices de industrialização e a excessiva dependência econômica na exportação de produtos primários propiciam também a elevação da dependência tecnológica. Problemas sociais. Os problemas sociais existentes nos países subdesenvolvidos estão diretamente relacionados às questões anteriores, pois os elevados índices de dependência econômica e tecnológica geram graves convulsões e disparidades sociais. Problemas como a pobreza, má distribuição de renda, problemas de moradia, falta de saneamento básico, fome, desnutrição e baixos índices de escolaridade. Fatores históricos. Além de haver graves problemas internos somados a perspectivas conservadoras das economias, como a preferência em centrar a economia na exportação de matéria-prima, existem também fatores históricos que se tornaram um grande cerne para a condição de subdesenvolvimento pela qual a maior parte dos países do mundo passa. Dentre esses fatores, podemos destacar o colonialismo e o imperialismo. Ranking de países subdesenvolvidos. Angola, Haiti,
Afeganistão, Ilha Salomão, Níger, Serra Leoa, Mali. Economias em desenvolvimento. Desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é definido como a melhora do bem-estar geral da população. Crescimento versus desenvolvimento. O crescimento econômico ocorre em momentos de aumento do consumo e da produção de bens e serviços. Por sua vez, o desenvolvimento deve ser acompanhado também de melhorias nos indicadores de bem-estar geral da população. Indicadores de desenvolvimento econômico. Distribuição de renda. Distribuição de renda ou distribuição de riqueza é o modo como se processa a repartição da riqueza e dos bens socialmente produzidos entre os habitantes e entre diferentes estratos da população de um país ou região. Ainda indicadores de desenvolvimento econômico. Expectativa de vida. Expectativa de vida, também chamada de esperança de vida ao nascer, consiste na estimativa do número de anos que se espera que o indivíduo possa viver. Em países mais desenvolvidos, essa expectativa é maior. Economias emergentes. São economias que partiram de estágios de estagnação ou subdesenvolvimento e se encontram em pleno desenvolvimento. São chamadas de economias em desenvolvimento. Características das economias emergentes. IDH entre níveis médio e alto, renda per capita entre 8.000 e 5.000 dólares, setor industrial em desenvolvimento, crescimento da infraestrutura, portos, rodovias, aeroportos e ferrovias. Países desenvolvidos. O que são? Características, como são classificados, PIB, Produto Interno Bruto, a renda per capita, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, exemplos de países desenvolvidos, classificação pelo PIB, classificação IDH. O que são? Os países desenvolvidos são nações que possuem elevado desenvolvimento socioeconômico. Características dos países desenvolvidos. Em relação à economia, os países desenvolvidos apresentam um grau de industrialização bastante elevado, com predomínio dos setores industriais terciário, atividades do comércio e quaternário, serviços baseados no conhecimento e compartilhamento de informações. Como são classificados? A classificação das nações desenvolvidas é feita a partir de critérios como grau de riqueza, nível de industrialização e desenvolvimento, Produto Interno Bruto, PIB, renda per capita e Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Aliás, o desenvolvimento econômico é também um critério preponderante de classificação. Produto Interno Bruto, PIB, sendo um dos principais indicadores do potencial econômico de uma nação, o PIB apresenta-se como um fator relevante em relação ao desenvolvimento econômico, visto que representa o valor monetário de bens e serviços produzidos por uma nação em um ano. A renda per capita representa a média salarial por pessoa. Em nações desenvolvidas, o PIB e a renda per capita são altos e a distribuição de renda é geralmente homogênea. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. No que diz respeito ao desenvolvimento social, o principal indicador é o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH,
que analisa o desenvolvimento social dos países com base em quesitos como educação, saúde e renda. É uma referência numérica que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhores são as condições de vida no país. Os países desenvolvidos apresentam um elevado grau de IDH, portanto apresentam boa qualidade de vida, elevada renda e grau de educação. As taxas de mortalidade e natalidade nos países são baixas se comparado aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Exemplos de países desenvolvidos. Segundo o PIB, Estados Unidos, PIB 19,39 trilhões de dólares. Japão, PIB 4,872 trilhões de dólares. Canadá, PIB 1,653 trilhões de dólares. Austrália, PIB 1,323 trilhões de dólares. Segundo IDH, Noruega, IDH 0,953, Suíça, IDH 0,944, Austrália 0,939, Irlanda 0,938. Dados obtidos com base nos valores apresentados em 2017. Os estágios do crescimento econômico. Os estágios do crescimento econômico são termos recorrentes na economia, até porque o objetivo dela é caracterizada por um conjunto de atividades essenciais para a sobrevivência e boa qualidade de vida. Esses estágios acontecem por um ciclo. Um dos principais modelos de crescimento econômico foi proposto pelo economista, professor e consultor de política Warren Hostel, dividido em 5 estágios. No primeiro estágio, temos a sociedade tradicional, que caracteriza-se por produção limitada à subsistência, tecnologia rudimentar, subordinação do homem à natureza e ineficiente aproveitamento dos recursos naturais. O segundo apresenta-se a sociedade em processo de transição, pois aparecem pré-condições para o desenvolvimento econômico, mas já surgem atitudes racionais para o controle de exploração da natureza. O terceiro tem a sociedade em início de desenvolvimento. Já ultrapassa as limitações do primeiro estágio, pois torna-se vigente um investimento de capital na produção, crescimento da manufatura e aparecimento de um sistema político. No quarto estágio, as forças de expansão econômica passam a predominar na sociedade. A tecnologia já não é mais barreira e já existe o bom aproveitamento dos recursos naturais por intermédio da tecnologia. O quinto e último estágio é a sociedade consumindo em massa. A produção em bases industriais e científicas aumentaram e o investimento produtivo de capital. A taxa de aumento de renda ultrapassa a taxa de crescimento da população. Nessa fase, a prioridade é o investimento em assistência social, já que a população consome mais do que o mínimo necessário. Nessa fase, acontece a grande melhora nos indicadores de boa qualidade de vida. IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida resumida do progresso a longo prazo em 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano: a expectativa de vida, a renda média per capita, divide-se o produto interno bruto pela população e quantos anos as pessoas no país estudaram. Esse componente é separado em 2: a média de anos que os adultos com mais de 25 anos estudaram e uma previsão de quantos anos as crianças antes da vida escolar deverão estudar. O objetivo da criação de IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto, PIB, per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Países com os 10 maiores IDH. Em primeiro lugar, Noruega. Segundo lugar, Suíça. Segundo lugar, Irlanda. Quarto lugar, Hong Kong, China. Quarto lugar, Islândia. Sexto lugar, Alemanha. Sétimo lugar, Suécia. Oitavo lugar, Austrália. Oitavo lugar, Holanda. E 10º lugar, Dinamarca.
No levantamento atual, o Brasil caiu 5 posições e agora é o 89º das 189 nações. Possuindo IDH de 0,765. Dados dos países da América do Sul. O Brasil ocupa o 6º lugar no ranking do IDH dos países da América do Sul. O Chile ocupa a primeira posição com IDH de 0,851. Em relação aos demais países do mundo, o Chile manteve o 43º lugar. A Argentina também manteve sua posição, 46ª. Veja a seguir o ranking dos 10 melhores colocados. Primeiro lugar, Chile. Segundo lugar, Argentina. Terceiro lugar, Uruguai. Quarto lugar, Peru. Quinto lugar, Colômbia. Sexto lugar, Brasil. Sétimo lugar, Equador. Oitavo lugar, Paraguai. Nono lugar, Bolívia. Criado pelo matemático Conrado Gini, o coeficiente de Gini é uma ferramenta utilizada para mensurar a desigualdade de uma determinada distribuição. Ou seja, sua principal utilidade é medir as diferenças entre rendimentos dos que têm menos e os que têm mais. Para identificar desigualdades, o instrumento analisa a concentração de renda. Numericamente, o coeficiente de Gini leva em consideração valores de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, menor será a desigualdade social de um local, ou seja, o valor. 0 representa a situação de igualdade total, onde todos os indivíduos possuem a mesma renda. Porém, quanto mais próximo de 1, mais desigual será o local que está sendo estudado. O coeficiente de Gini é muito importante, pois ajuda a mensurar e a compreender os índices de desigualdades de uma determinada região ou país. Em 2019, o Brasil ficou em 0,543, pelos dados da síntese dos indicadores, uma leve queda em relação a 2018, mas perdemos terreno. Em 2012, esse mesmo índice era de 0,540. Chegamos a 0,523 em 2015, mas a recessão entre 2015 e 2016 e a recuperação seguinte mais forte para a camada mais rica da população pioraram a distribuição de renda no Brasil. Visto do topo da pirâmide social, o Brasil é um dos recordistas em concentração de renda no mundo. Relatório da Organização das Nações Unidas, ONU, divulgado no final de 2019, portanto antes da pandemia, mostrou que 1% da população mais rica detinha 28,3% da renda do país, quase 1/3 do total. Nem a populosa Índia, com todos os problemas religiosos e étnicos, tinha uma concentração de renda tão elevada. A distribuição de renda. Bem, o que seria? É a forma como é dividido a renda, os bens e as riquezas de uma determinada região ou de um determinado país. Essa renda é dividida entre essa população em suas diversas camadas sociais. Bem, o objetivo dessa medida é uma maior taxa de equilíbrio de renda por pessoa na sociedade. Bom, alguns índices para medição da distribuição de renda. A relação P90 por P10, onde traz a relação das pessoas com mais rendimentos, das pessoas com menos rendimentos, e o índice de Gini, que varia entre 0 e 1. Quanto mais perto de 0, mais distribuída essa renda, e quanto mais perto de 1,
menos distribuída essa renda. Bem, em países com alta taxa de concentração de renda, muito dinheiro na mão de poucas pessoas, há uma alta precariedade nos serviços públicos, uma alta taxa de desigualdade social e desigualdade de renda. Bem, agora eu vou mostrar um exemplo da política econômica que aconteceu entre 1960 e 1970, que visava a alta nos investimentos, e com essa alta nos investimentos, consequentemente, viria uma alta taxa de produção, mas só fez aumentar a alta taxa de concentração de renda. O coeficiente de Gini nessa época foi acima de 0,6.